23 promete não ser de chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul. Poderá haver chuva em pontos isolados. A temperatura pode chegar aos 40 graus hoje, lá na região do Pantanal, em Corumbá, Coxim, São Gabriel do Oeste, e aqui na capital a máxima pode chegar aos 36 graus. Posso te garantir que vai ser o dia quente durante todo o período. Vamos aos detalhes da previsão. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul revelam que as chuvas ficaram abaixo da média histórica em todo o estado nos primeiros 15 dias deste mês de dezembro. A única região a registrar volume de chuva 10% acima da média foi em Ecolândia, região pantaneira. Em Campo Grande, o volume ficou 8% abaixo do esperado. A tendência é que o mês termine registrando menos chuvas do que nos anos anteriores. Para os últimos dias do mês e do ano, são esperadas chuvas de leve a moderada intensidade, mas antes disso, a sexta-feira registra altas temperaturas e pouca chance de chuva. Ao sul, céu parcialmente nublado, com aberturas de sol, máximas de 37 graus em Dourados e de 36 em Ponta Porã e Naviraí. Na parte central, nuvens esparsas com sol. Podem ocorrer chuviscos em pontos isolados. Faz 35 graus em Campo Grande e 36 em Ribas do Rio Pardo e Cidrolândia. A oeste, no Pantanal, tempo abafado, sol forte e poucas nuvens. Máxima de 43 graus em Corumbá, 40 em Bonito e de 38 graus em Jardim. Ao norte, dia ensolarado com nuvens variando. Máxima de 37 graus em Coxim, 36 em São Gabriel do Oeste e 39 graus em Rio Verde. Ao nordeste e leste, última sexta-feira do ano de muito sol e céu limpo. Faz 36 graus em Anaurilândia, 38 em Aparecida do Taboado e de 39 graus em Três Lagoas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Virou notícia? Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Bom dia, meu amigo Éder Flores Araújo. Tudo bem, meu irmão? Bom dia, João. Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo na paz. Maravilha! Hoje, sexta-feira, pessoal, a programação está muito animada, principalmente aqui na capital do estado. Haverá festividades nos Altos da Afonso Pena, na Mega da Virada. Também o pessoal está muito animado para fazer aposta, quem sabe, abocanhar aí parte dos 572 milhões de reais, que é o prêmio da Mega Sena na virada que acontece ainda esta semana. Mas, por um outro lado, pessoal, a situação preocupa nas estradas. Muitos acidentes acontecendo. Aconteceu ontem na BR-262, onde o pai e uma filha faleceram. E aconteceu ontem, no final da tarde, mais um acidente na BR-163. Um homem de 37 anos foi preso na manhã de quinta-feira em Ribas do Rio Pardo, cidade distante a 100 quilômetros de Campo Grande. Ele é apontado como autor do assassinato de Felipe Ferreira Cruz, que morreu no último dia 21, depois de uma discussão. O Felipe foi esfaqueado no peito depois dessa discussão, segundo a polícia. Ele correu ao ser atingido e caiu, alguns metros depois e não resistiu. A polícia militar esteve no local na época, fez diligências na região. O suspeito foi identificado. Um mandato de prisão temporária foi expedido pela Justiça, mas o nome do suspeito não foi divulgado pelas autoridades. O homem foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Ribas do Rio Pardo, que é uma das que mais cresce, É uma das cidades que vai, com certeza, crescer muito nos próximos anos e tem toda essa movimentação aí de violência também. Vamos saber agora de outras informações da polícia das últimas horas. Polícia. Na noite de quarta-feira, Carlos Emanuel Ortiz Galeano morreu em confronto com policiais militares em uma casa no bairro Tiradentes, na capital. Ele é apontado como autor de um assalto no Santa Fé na madrugada do dia 25 de dezembro. Segundo a polícia, às 4h30 daquela madrugada, o motorista de 63 anos voltava para casa depois de festas de Natal com um Toyota Etios. Em determinado momento, ele foi abordado por dois homens, um deles armado. A vítima ainda tentou atropelar o homem,
homem que estava com a arma, mas acabou sendo rendida. Os suspeitos foram muito violentos e agrediram a vítima, que precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Já na terça-feira, agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Furto e Roubos de Veículos estiveram visitando um morador de uma casa que foi abordado, mas negou a participação no roubo. Porém, ele foi reconhecido por imagens de câmera de segurança, mas como não havia flagrante, o suspeito não foi detido. Já no período da noite, os policiais militares foram ao local e, segundo consta no registro da polícia, foram recebidos a balas. Depois da abordagem, o suspeito atirou uma vez e correu para dentro da casa, fazendo mais 2 disparos na sala. Já enquanto corria para o quarto, os policiais evitaram os disparos, atingindo o suspeito no peito e no braço esquerdo. O homem não resistiu aos ferimentos. Na casa foi apreendido um revólver de Carlos e também a pistola do policial. O caso foi registrado como homicídio decorrente de intervenção policial e posse irregular de arma de fogo. Na madrugada da última segunda-feira, uma mulher de 38 anos sofreu queimadura de 3º grau depois de um homem jogar gasolina e atear fogo contra ela no bairro Canaã 3, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande. A filha da vítima tomou conhecimento dos fatos e foi até a residência da mãe, onde conversou com o homem que estava chorando. A filha lhe confessou que os dois estavam consumindo bebida alcoólica, juntamente com o primo que teria jogado gasolina e ateado fogo na mulher. O motivo não foi informado. O homem socorreu a mulher até uma unidade de pronto atendimento e, devido à gravidade do caso, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde é grave. Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima conversou com uma pessoa próxima ao primo, apontado como suspeito de cometer o crime, e contou que o mesmo confessou a ela que queimou a mulher jogando gasolina. Diante dos fatos, o caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, se resultar perigo de vida, e é investigado pela Polícia Civil. Um homem foi preso depois de invadir um apartamento e manter uma mulher de 69 anos e o filho dela de 31 reféns. Ele disse às vítimas que estava sendo perseguido e manteve a versão ao ser detido pela polícia. O caso aconteceu na noite de quarta-feira no Jardim Tijuca, na capital. O suspeito estava agressivo e esfaqueou a mão da idosa. Quando os agentes chegaram ao local, os policiais ouviram gritos de socorro de dentro do apartamento. Os militares abriram a porta e encontraram o autor na sala com a idosa. O homem foi detido em flagrante por sequestro e cárcere privado. A polícia, o filho da idosa, disse que estava na sala assistindo televisão com a mãe quando o suspeito entrou no local e disse que estava sendo perseguido. O homem manteve as vítimas reféns até a chegada dos agentes e as ameaçou de morte. De acordo com a polícia, a idosa foi esfaqueada em uma das mãos. O corpo de bombeiros foi acionado para atender as vítimas. A mulher precisou de sutura no ferimento. Ao ser rendido pelos policiais, o suspeito manteve a versão de que invadiu o apartamento porque era perseguido. No entanto, nenhuma testemunha confirmou visto pessoas estranhas no prédio. Ele foi preso e encaminhado à DEPAC e CEPOL, Delegacia do Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado da Polícia Integrada, onde o caso foi registrado. Mortos no acidente acontecido na manhã de quinta-feira na rodovia BR-262, região de Miranda, a 200 quilômetros de Campo Grande, eram pai e filha. A jovem de 22 anos estaria dirigindo o carro. O delegado Daniel Dantas, da Delegacia da Polícia Civil de Miranda, confirmou que as vítimas que estavam no carro eram todas na mesma família. Pai e filha estavam nos bancos da frente do veículo e morreram no local do acidente. Já no banco de trás estavam a mãe e 2 crianças, um menino de 9 anos e uma bebê de pouco mais de 1 ano. A mulher foi socorrida em estado grave e transferida em vaga 0 para Campo Grande. As crianças foram levadas para o hospital de Miranda. Não foram divulgados os nomes das vítimas, que seriam de outro estado. Sobre a dinâmica do acidente, o delegado confirmou que a suspeita é de desrespeito à sinalização de pare em um trecho da estrada. A princípio, a informação da Polícia Rodoviária Federal foi de que o Tiguan, onde a família estava, foi atingido por um caminhão. O veículo teria acessado a BR-262 sem respeitar a sinalização quando foi atingido pelo veículo de carga. Equipes da perícia, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros, estiveram no local.
Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia, na manhã desta sexta-feira, última do ano, pessoal. Muita gente preparando a chegada do ano novo, com festividades, com a chegada de parentes e amigos, né? Pessoas viajando para casa de parentes. E é bom lembrar, pessoal, quem vai usar fogos de artifício, é bom ter responsabilidade. Porque as vendas cresceram, muita gente compra esses artefatos nesta época do ano para a chegada do ano novo, né? Mas muita gente usa também esses materiais para outras atividades, como, por exemplo, eu não sabia, meu amigo Éder, por exemplo, que os fogos de estampidos, aqueles que não são utilizados aqui no centro, que são proibidos, né, por causa dos animais, eles são utilizados em fazendas para espantar bichos. É, exatamente. A minha mãe tem uma chácara lá perto de Anduí, tem que usar, porque lá tem muita onça ainda. Aí, exatamente. Tem que soltar para espantar, senão come tudinho os animais da chácara. Tem que soltar os fogos na área rural para espantar os bichos. Agora, outra coisa também que eu acho interessante é o comportamento de cães, cavalos e os outros animais, quando eles participam de atividades cívicas, patriotas, né, escolares, em datas comemorativas, quando alguém solta fogos, os cachorros não ficam agitados, né? Os cães usados pelos agentes de segurança pública, eles são treinados, bem como os cavalos. Você imaginou se todo cavalo, todo bicho for assustar com fogos de estampido, acontece um acidente? Exatamente, inclusive tem uma lei que proíbe, né? Os fogos de artifício, aqueles que fazem barulho, que rojão, tudo, agora é só aquele que vai... É, só que solta faz... a luz. Só as luzes, né? Isso, só exatamente. Mas mesmo assim, muita gente acaba usando esses fogos de estampidos que prejudicam o ouvido dos animais, prejudicam os idosos, hospitais, pessoas com síndrome de aspecto autista e outras pessoas que têm sensibilidade ao excesso de barulho. Não é de bom tom usar esse tipo de fogos. De qualquer sorte, a gente conversou com a empresária que está há mais de 30 anos neste mercado e ela garante que tem várias opções e garante também o preço, viu? Uma instaladinha custa R$5, aquela taquezinho. Já uma outra decoração, aquela que você quer pomposa, custa R$4.000 e as vendas estão em alta. Vamos saber mais detalhes na reportagem. Pessoal, vamos ficar devendo para você a matéria. Tivemos um erro aqui de roteiro. A matéria, infelizmente, não veio. A gente vai apresentar agora que o ano que vem o governo brasileiro começa a fazer aí a vacinação contra a dengue em todo o Brasil. Comentamos até que o município de Dourados vai ser pioneiro em todo o país a fazer vacinação em massa contra a dengue no território brasileiro. Brasil fecha ano com mais casos de dengue no mundo. No total foram registrados mais de 5 milhões de casos e 5 mil mortes pela doença, de acordo com dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde alertou que o aumento nas infecções representa uma ameaça potencialmente elevada à saúde pública, que exige a máxima atenção e resposta. Segundo Diana Rojas, líder da equipe da OMS sobre arbovírus, o fenômeno El Niño contribuiu para uma maior detecção de dengue em países anteriormente livres da doença. Ela afirmou ainda que as mudanças climáticas também estão impactando no aumento da transmissão da doença, uma vez que os mosquitos podem se desenvolver em mais países devido ao aumento das temperaturas, chuvas e também umidade. Estes mosquitos são muito sensíveis à temperatura, e a temperatura regula a rapidez com que eles crescem, a rapidez com que incubam o vírus no seu interior, e isso vai ter um impacto na transmissão. Do total de casos registrados no Brasil, 1.474 são de dengue hemorrágica. O país é o segundo na região das Américas com maior número de casos mais graves, atrás apenas da Colômbia, com 1.504 casos. Com informações da Rádio Agência Nacional, Edson Schauer para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse.
Nova 106 News, a frequência da notícia. O nosso WhatsApp é o 981311063, que você pode mandar para cá seu bom dia, sua felicitação, seu alô, de onde estiver ouvindo aqui a 106 News, a frequência da notícia. Ainda falando de saúde, a boa notícia também da área da saúde no fim do ano é da cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul, que teve um aumento. A repórter Ana Carolina Souza levantou essas informações e traz os detalhes. Mato Grosso do Sul registra aumento na cobertura vacinal em 2023. O Brasil reverteu tendência de queda nas coberturas vacinais e 8 imunizantes do calendário infantil registraram alta em 2023. Conforme o balanço apresentado pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul aumentou a cobertura da vacina contra a difteria, tétano e coqueluche, com números que saltaram de 76% no ano passado para 79,2% neste ano. Também houve crescimento nas aplicações da poliomielite, que em 2023 registraram 80,3%, frente a 77,2% em 2022, e da primeira dose da tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, que saltou de 91,8% no ano passado para 95% neste ano. A vacina contra a febre amarela, indicada aos 9 meses de idade, registrou avanço passando de 71,3% para 73,5%. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde são preliminares e correspondem ao período de janeiro a outubro deste ano, comparados com todo o ano de 2022. Em fevereiro deste ano, teve o início do Movimento Nacional pela Vacinação. Conforme o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti, há uma tendência de queda na cobertura vacinal desde 2016. Desde então, foram feitas ações e um planejamento multiestratégico com estados e municípios. Lançamos a estratégia inédita de microplanejamento aqui no país, uma estratégia que leva ferramentas de planejamento para os municípios, para que eles possam desenvolver atividades de vacinação diferenciadas a partir da realidade do território. E para que isso acontecesse, nós repassamos 151 milhões de reais para estados e municípios, 13 milhões para estado, 137 milhões para os municípios. E também uma grande ação que nós avançamos muito neste ano foi a padronização das regras dos sistemas de informação de registro de doses de vacinas aplicadas, e os dados foram direcionados de forma padronizada e enriquecida para a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Ana Catarina Mello, aponta diversos fatores que impactaram na diminuição da vacinação em todo o país. Desde a discussão de que você tem um problema no sistema de informação, você tem uma diminuição da percepção de risco da população e também dos trabalhadores da saúde. Tem também, apesar de nos últimos anos a cobertura ela vem caindo, ela foi impulsionada também com o advento da pandemia. Hoje, como a população ela não vê mais as doenças, ela acha que não é mais necessário se vacinar, e aí você tem um risco maior porque as pessoas circulam o tempo todo, e existem vários países como doenças como o exemplo do sarampo, da rubéola, e as pessoas transitam, você tem baixa cobertura, essas pessoas podem de fato ter a reintrodução do vírus no país. Então você tem várias possibilidades que levam a essas baixas coberturas vacinais, vários fatores. De acordo com Éder Gatti, o Movimento Nacional pela Vacinação prevê o combate às fake news. Só que agora nós temos esse fenômeno de disseminação organizada e sistemática de desinformação. E aí isso leva as pessoas a muitas vezes duvidar da eficácia e efetividade das vacinas, duvidar da segurança, e aí acaba levando a uma queda das coberturas vacinais. A vacina que temos no PNI, no SUS, são vacinas que foram testadas, são vacinas que são seguras, são vacinas que são vigiadas, então não tem por que ter medo, e as pessoas devem se vacinar, porque a vacinação é um ato de autoproteção e de proteção de todos, então acaba sendo um ato de amor, então devemos nos vacinar e levar aqueles que nós cuidamos para serem vacinados. A nível nacional, 8 vacinas recomendadas do calendário infantil apresentaram aumento nas coberturas vacinais. Equipes do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde estiveram nos estados para realizar oficinas e mapear a realidade de cada local. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS.
Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. A gente está terminando o ano de 2023 com os velhos problemas que tem que ser resolvido. Pessoal, tem uma situação que está acontecendo no Brasil e no mundo que preocupa. Cada vez mais jovens estão tendo problemas de infarto, estão tendo problemas de doenças no coração, o que até há pouco tempo não acontecia. Recentemente eu vi um jogador de futebol de 20 e poucos anos, o cara teve um infarto em campo e morreu. Né? Isso era praticamente, não existia isso. Né? Ter problemas cardíacos. Por que será? Por que será, meu amigo Éder? Alimentação, né? Mudou muito. Exatamente. O óleo de soja é o maior veneno da face da terra, óleo de soja e Coca-Cola, que mais a gente consome. Antigamente o pessoal era criado na banha de porco, né? Sim. Agora tá tudo negócio vegetal, com um monte de química, isso aí que tá acabando com a saúde de todo mundo. Sim, e até hoje, na verdade, a banha de porco é usada. Eu conheço muita gente que se alimenta com banha de porco. Né? Exatamente, é um dos melhores alimentos mais gostosos. E a banha de porco já foi vilã também até há pouco tempo, dizendo que a banha de porco era prejudicial à saúde. Isso era comercial. Para não vender para não vender a banha de porco. Em 30 anos, aumentou o índice de infarto entre pessoas de 15 e 49 anos. 7% em mulheres. Os dados preocupam. Atenção, jovem, vamos cuidar mais do coração. Saúde do coração também deve ser preocupação para os jovens. Em 3 décadas, a incidência de infartos cresceu 5% entre homens de 15 a 49 anos e 7% entre mulheres da mesma faixa etária. E as mortes de mulheres subiram 62% de 1990 a 2019. O cardiologista César Jardim explica que fatores genéticos estão relacionados ao maior risco de doenças cardíacas, mas o estilo de vida também contribui muito. É que hoje, de forma mais precoce, o estresse, a depressão, os maus hábitos, uma má alimentação vai implicar em pessoas com mais hipertensão arterial, em maior risco de diabetes, seja colesterol ou triglicérides elevado. Em paralelo a isso, os jovens também estão fumando mais e tem também a questão de atividade física. Você tem como combater. De acordo com o cardiologista, as mulheres têm uma vantagem já que costumam se consultar com uma ginecologista com alguma frequência. E muitos desses médicos examinam também a saúde geral do paciente. Mas todas as pessoas, especialmente as que têm algum fator de risco, devem conferir periodicamente como está o seu coração. Fazendo exames, porque muitos desses fatores de risco que a gente sempre menciona, eles não geram sintomas. Então a pessoa mal sabe que tem os fatores de risco que vão levar ao infarto. E muitas vezes ela vai conhecer o histórico já tendo um infarto, para depois ir atrás de tratar a pressão, colesterol, um possível diabetes, ou tentar abandonar o cigarro e por aí vai. Então, o primeiro passo é conscientizar as pessoas de que é necessário fazer alguns exames, principalmente de uma forma mais cedo quem já tem um histórico na família, porque através desses exames você consegue controlar esses fatores de risco. Paralelo a isso, uma educação alimentar, fazer atividade física. O infarto agudo do miocárdio é a maior causa de mortes no país. Por ano, são registrados de 300 a 400 mil casos de infarto. E de cada 5 a 7 deles, ocorre um óbito. E um levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia revelou que o número de internações por infarto vem crescendo. De 2019 a 2022, houve um aumento de mais de 150%. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia, pessoal. E é o seguinte, hoje, excepcionalmente, os vereadores da Câmara aqui realizam uma sessão extraordinária. Algo que não acontecia há muito tempo, viu, pessoal? A sessão acontece às 4h30 da tarde, quando serão votados alguns projetos, atendendo um pedido da prefeita Adriane Lopes. Segundo o Investiga MS,
O principal projeto que vai ser aprovado hoje, que altera anexo das emendas parlamentares impositivas na lei orçamentária do ano de 2023. Os vereadores vão autorizar a prefeita a cumprir o ano que vem o que deveria ser feito neste ano. A sessão vai ser a partir das 4h30 da tarde e a gente vai acompanhar para saber quais são aí esses temas interessantes a serem aprovados pelos vereadores ainda no exercício de 2023. Os grandes comerciantes reclamam da queda nas vendas do Natal em todo o Brasil. Os grandes magazines, como Magazine Luiza, Casas Bahias, né, lojas enormes de departamentos, dizem que as vendas despencaram. Já os pequenos comemoram aí, né, esse Natal gordo que foi para eles. A Rádio Web MS foi ouvir aí a satisfação desses pequenos. Pequenos comerciantes comemoram as boas vendas de Natal. A Rádio Web MS falou com um comerciante com mais de 30 anos de atividade no Mercadão Municipal. Ele comemora as vendas de Natal. Marcelo Edric estava desanimado, mas as vendas de Natal foram as melhores. O empresário disse à Rádio Web MS que acredita que vende alimento e que por isso as vendas foram boas. Não, já teve melhor. Já foi melhor. Mas esse mês foi melhor, porque nós mexe com comida, né? Sim. Por isso deu uma melhorada, o pessoal compra mesmo. Então, no caso, você avalia que o movimento foi bom pelo produto que você tem. Isso, é isso mesmo. Mas se tivesse, tipo assim, confecção, calçado, alguma coisa, acho que podia ser diferente. Podia ser diferente, não ia ser um movimento que nós tá agora, não. Entendeu? Esse movimento que você teve nesse ano de 2023, você equipara que Natal tão bom você teve quanto esse do ano, mais ou menos? Tirando esse, todos pra nós foi bom. O ano também todo foi bom. E agora que deu uma reagida para o final do ano. Porque esse ano veio meio lá embaixo, veio muito parado mesmo. Você estava desanimado? Tava. Muito, muito e muito. E aí no final das contas melhorou? Deu uma reagida, deu uns 70% do movimento melhorou. O que você espera de 2024? Correr atrás de saúde, paz, o necessário. Dinheiro a gente corre atrás. Não é verdade? Márcia Borges, de 42 anos, vende ervas naturais e também comemora as vendas do Natal. Ela está no Mercadão há mais de 20 anos. Que a gente não teve outubro, agosto, setembro, foi um mês muito parado. Mas dezembro, agora para nós, recompensou. Foi muito bom. Márcia lembra que o pior Natal dos últimos anos foi durante a pandemia. O que eu mais vendi aqui na banca foi intercalado, chás e cápsulas naturais, que é o que a gente tem, e xaropes para pneumonia, tosse, aqueles produtos naturais, né? Com melzinho de jataí, e aí aça-peixe, guaco. Que maravilha. E o que você espera de 2024? Eu espero que seja um ano maravilhoso, abençoado, com muita saúde, muita prosperidade para todos nós. Andressa Lopes Negrete vende cuia bomba de tereré, chapéu e boné de couro e vários artigos para presente. Ela está no mercado há 10 anos e esperava que as vendas fossem melhores. Olha, esperava mais, porque tem uns anos que eu tô aqui, tem mais de 10 anos. Mas o movimento foi bom, mas não supera os outros que já teve muitos mais, né? Você lembra qual foi o outro ano bom que você teve? Acredito que lá para 2018, 2017 foi muito bom mesmo. E o que você mais vendeu aqui nesse Natal? Aqui bastante kit para tereré, né? Eu vendo bastante coisa para tereré, copo, garrafa, também vendi bastante chapéu. Um chapéu ou boné de couro com gravação do nome da pessoa custa R$70. Andressa espera melhorar as vendas. Melhorei 100%, né? Voltar lá no ano de 2018. Antonieta Rodrigues Fernandes era só alegria e para ela as vendas de confecções foi a melhor dos últimos 20 anos. Foi ótimo. Melhor que você esperava? Graças a Deus, melhor do que se esperava. Porque eu tenho muito cliente. Eu tenho 20 e poucos anos, né? E outra, os clientes parece que tá meio controlado, mas atendi muita gente de fora. A senhora acha que foi acima da expectativa? Foi acima. Foi. Acima então só não esperava um bom movimento, então? Eu esperava. Eu esperava, que eu até me preparei, né? Eu sabia que o movimento ia ser bom. O povo gosta das minhas roupas. A senhora já tem uma clientela fixa? Já tenho uma clientela fixa. Que maravilha. E pro ano que vem, o que a senhora espera? O ano que vem eu espero melhor ainda. Coisa boa. Então, se Deus quiser, em nome de Jesus, tudo vai dar certo. Não só para mim, mas para todos os meus clientes, para todos aqueles que são comerciantes. Fé em Deus vai ser melhor. Muito obrigado. Eu acredito, né? Tem que acreditar.
A enquete da radiowebms.com.br foi feita no Mercadão Municipal e no Centro Comercial Popular, conhecido Camelódromo, na capital, na manhã de quinta-feira, dia 28 de dezembro. João Flores Júnior para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. A gente vai para o nosso intervalo de apoiadores culturais e voltamos daqui a pouco com a nossa entrevista ao vivo. Já temos a presença aqui do professor Jorge Antônio Dias. É o nosso convidado de hoje. Voltamos daqui a pouco. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. A Incoplim Produtos de Limpeza em geral atende a sua família com total dedicação, oferecendo produtos de excelência e qualidade para que seu ano de 2024 seja ainda mais brilhante. Incoplim, Avenida Júlio de Castilho, 2970, na Vila Palmira. Faça seu pedido pelo número 99207-4612. A família Incoplim deseja a seus clientes e amigos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Incoplim, deixando sua vida ficar ainda mais brilhante. Versátil Camiseteria, com uma estrutura completa para melhor lhe atender. Uniformes esportivos e profissionais com entrega rápida. Pensou em uniformes? Pensou Versátil. Rua Brilhante, 1110. WhatsApp 99256-9917. Versátil Camiseteria. Há 20 anos confeccionando amigos. Nós, da Tribos Bike Shop, desejamos a você, familiares e amigos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo com paz, saúde e muito amor. Venha pedalar com a gente. Tribos Bike Shop, Avenida Júlio de Castilho, 2699, no Santo Antônio. Fone 99925-2421. Tribos Bike Shop. Nós da Queiroz Gás desejamos aos nossos clientes e amigos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de sucesso e boas oportunidades. E que possamos fortalecer ainda mais nossas parcerias. Grato pela preferência. Precisou de gás? Ligue 991238629. Queiroz Gás ou 3222-1545. Queiroz Gás. Feliz Natal e um próspero Ano Novo, repleto de paz e realizações. Que essa época seja especial e traga muitas felicidades para você e seus entes queridos. São sinceros votos do restaurante Cantinho do Peixe, do nosso amigo Patrício e família. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica, com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. O meu primeiro amor. Jovem Guarda, encontro de gerações. Todos os domingos, das 9 ao meio-dia. Aqui na Nova 106 FM. Tem o apoio cultural de Veda Filtros, distribuindo qualidade. Agroataque, amplo oferecimento às suas necessidades. MR Modas, roupas femininas e infantis de qualidade. Léo Capas e Tapeçaria Automotivos, proteção total para o seu veículo. Jovem Guarda, encontro de gerações. Sintonize. Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Está precisando renovar o seu guarda-roupa gastando pouco? Aqui na MR Modas você encontra roupa infantil e feminina de qualidade, com o melhor preço da região. MR Modas, Avenida Pôr do Sol, 583, Jardim Aeroporto, ao lado da farmácia. MR Modas.
Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Agora, 7h42. Antes de falar com o professor, tem uma informação que chegou agora que o Luilton Gomes, de 42 anos, foi morto após ser golpeado com uma faca de serrinha na madrugada desta sexta-feira na Vila Santo Eugênio, aqui em Campo Grande. O corpo dele foi encontrado em uma casa na rua Paraisópolis, logo após a sua namorada pedir ajuda aos vizinhos. Ela desapareceu antes da chegada da polícia. No local foi encontrada uma faca de serra suja de sangue que teria sido usada para cometer o crime e a polícia investiga. Estamos recebendo aqui hoje em nossos estúdios o professor Jorge Antônio Dias. Ele é assistente social, historiador, pós-graduado em História no Brasil, em História da África. Ele tem a docência no ensino superior da Unesa, administrador, gestor escolar em serviço social, em História, Políticas e Bens Culturais. E desde 2020 atua como docente e pesquisador da Rede Estadual de Ensino em Mato Grosso do Sul, né, aqui no estado. Bom dia, Jorge Antônio Dias, é um prazer recebê-lo aqui na 106 News, a frequência da notícia. Bom dia, João. Bom dia a todos os telespectadores, né, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver o que a gente pode contribuir um pouquinho, né? Ok. Ô Jorge, você que está envolvido diretamente a história e a cultura desse país. O governo brasileiro prepara uma comemoração agora, no início do ano, no dia 8 de janeiro, para relembrar aí aquele vandalismo, aquele tapa na cara da democracia que foi a invasão dos poderes em Brasília, né? Que ecoou, está tendo processo até hoje. Muita gente sabia que isso era um ato inconstitucional, porque a lei brasileira tá lá garantindo que qualquer manifestação que você fizer contra a democracia brasileira é crime, passível de processo e cadeia. Quer dizer, todo mundo que foi para a rua invadir, badernar, tinha essa consciência de que aquilo ia ter um resultado negativo e que demoraria tempo para resolver. E agora o governo está vendo, nesse momento, uma espécie de reflexão, né, do que aconteceu e se isso coloca em risco o processo democrático no país. Antes de a gente entrar nesse campo especificamente, é importante a gente dizer que a história, né, desmistificar um pouco a ideia de que a história só cuida do passado, né, das coisas que já aconteceram, de pessoas que já morreram, né? A história hoje ela tem uma linha de pesquisa que chama-se História do Tempo Presente. E esses atos do dia 8 de janeiro, que já vão completar agora, né, um ano, ele está exatamente inserido nessa metodologia de história, ou seja, a história do tempo presente, né? Apesar de ter acontecido um ano, para nós na história isso é recente, né? Recentíssimo. E o que vai acontecer nesse processo que você chamou de memória, na história nós chamamos de rememoração, essa rememoração do dia 8 de janeiro, vai incutir em disputas de memória, né? O que é isso? De um lado, né, aquelas pessoas que defendem a democracia, como nós defendemos, né, o direito das pessoas, né, de se manifestar, inclusive de forma pacífica, e outros que vão dizer que aquilo, na verdade, né, foi um ato que foi planejado, orquestrado e financiado até mesmo pelo próprio governo. Então, o que nós vamos ter no dia 8 agora de janeiro vão ser disputas de memória. E isso vai reverberar, inclusive, nas próximas eleições municipais, isso vai reverberar, inclusive, nas próximas eleições presidenciais. Ou seja, para nós da história, é um campo riquíssimo de aprendizagem, né? Um campo que isso, para a história ensinada na escola, isso vai demorar um pouco ainda a aparecer nos materiais didáticos, né? Porque existem alguns pontos ainda que não foram esclarecidos, existem alguns pontos ainda que precisam de maior aprofundamento. É preciso, por exemplo, que as investigações que ainda estão em curso pela Polícia Federal cheguem efetivamente a alguns elementos financiadores desses atos, né? Por enquanto as coisas estão caminhando muito lentamente, né? Mas que é importante a gente rememorar, sim.
né? E principalmente salvaguardar a democracia no Brasil, que é recente, é uma menina ainda caminhando, né? Nós tivemos aí durante algum tempo a democracia sendo combalida, mas que agora, né, principalmente esse ato do dia 8, reforçou as instituições no país, reforçou a presença, né, do executivo, do legislativo e do judiciário, né, como elementos estruturantes da nossa sociedade, e isso aí é importante, a rememoração é importante, mas não podemos perder de vista que o que está em jogo são disputas de memória. Ô Jorge, a gente percebe também que essa manifestação ela aconteceu no Brasil por conta do que aconteceu nos Estados Unidos. Tivemos lá aquela baderna, aquela invasão lá da sede do governo americano e que, na verdade, trouxe como você disse, ecoou por todo o Brasil. E aí entra esse processo, digamos assim, desses movimentos espontâneos que acabam usando a rede social, que vira uma ferramenta poderosa nas mãos de um pequeno grupo e que decide vários destinos de eleição, de opinião, e que acabou resultando realmente nesse movimento aí do dia 8 de janeiro, que ninguém esperava que fosse acontecer dessa maneira. Esperava-se que haveria uma manifestação, como você falou, de livre e espontânea, né? Liberdade do cidadão ir lá protestar, mas não invadir, depredar e colocar em risco o processo democrático do Brasil. O que a gente pode, as instituições podem ter aprendido nesse processo? Bem, você citou aí o caso do Capitólio nos Estados Unidos, né, a invasão do Capitólio, mas o advento das movimentações das massas, né, ela não é uma coisa recente, né, é recente na nossa memória mais curta. Mas, por exemplo, nós não podemos esquecer a Primavera Árabe que ocorreu, né, na região do Egito, nos anos 2000, né, em que as redes sociais tiveram um papel importante. Aconteceram em outros países da América Latina, não de tanta monta, porque o Brasil é um país, né, protagonista na América Latina, mas aconteceram em outros países, né? E aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, na Hungria, ou seja, esses movimentos, né, eles são decorrentes principalmente desse labirinto que é a rede social, né? Um labirinto de informação e desinformação, né? Para o lado positivo, fez com que as pessoas tomassem conhecimento de coisas que até então, para o cidadão comum, para as pessoas que estão dentro de casa, para o taxista, para a pessoa que anda de Uber, que está ligado nas rádios principalmente, e no WhatsApp, né, que é o meio de comunicação que se popularizou muito no Brasil, até pelo fato da gratuidade, né, do acesso à conta. Você tem uma conta de telefone, você já tem um WhatsApp automaticamente, né? E depois disso vem emergindo outras redes sociais, né, o próprio Facebook e outras redes, né? O que nós podemos esperar de tudo isso? Nós podemos esperar que as pessoas tenham, né, principalmente a consciência da informação, e aí por causa as rádios, as emissoras de televisão, né, que tem um papel fundamental na informação, informar de forma o mais fidedigna possível, né? Não disseminando notícias falsas, né? Não contribuindo para esse processo, porque as pessoas às vezes estão muito vulneráveis a esse tipo de informação, né? Ou, na verdade, a esse tipo de desinformação, né? São grupos de família que às vezes tem uma pessoa ou outra que vai, ouve de alguém e joga, né? Então, assim, o que nós podemos esperar disso é que as pessoas procurem cada vez mais informações fidedignas, né? Que criem o hábito, né? Que possam criar o hábito de pesquisar. Então, eu como pesquisador, eu vejo isso como um campo muito fértil para a gente poder disseminar essa cultura da pesquisa, né? Diversificar as fontes de informação, né? Ouviu num grupo de WhatsApp, procura saber isso. Hoje nós temos a rede, que é a internet, com enormes possibilidades de pesquisa, né? E sobre as instituições, eu penso que as instituições saíram extremamente fortalecidas, né? Apesar de estarem sofrendo vários ataques, independente do processo de como elas se constituem, independente do processo de se a gente gosta ou se não gosta de A, B ou C, as pessoas estão ali, né? E a nossa participação política, ela não tem que ficar apenas, né, nas redes.
ela pode sim, podemos nos organizar, ir para a rua, fazer a manifestação de forma pacífica, ordeira, dentro dos limites legais, né? Não requisitar, por exemplo, artigos que possam colocar em dúvida o papel das instituições, né? Foi que, por exemplo, que ficou bem claro no 8 de janeiro, a questão de uma má interpretação de um artigo 142 da Constituição, né, que prevê o papel constitucional das Forças Armadas no Brasil. E as pessoas foram para as frentes dos quartéis pedir a intervenção militar, né? Então, assim, conhecer, estudar um pouco a Constituição, tá aí, joga no Google, aparece a Constituição, vamos ler, né? Não vamos esperar que outros interpretem por nós, vamos entender. A Constituição de 88, ela veio num rescaldo, né, de um processo de autoritarismo militar no Brasil. Elementos estavam presentes também na Constituição, mas, ao que me parece, o legislador, depois de 21 anos de período de ditadura civil-militar no Brasil, não iria colocar um artigo dentro de uma Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, que desse poder ao Exército de intervir. Então, assim, me parece um pouco de ingenuidade a gente pensar sobre isso e interpretar isso dessa maneira. Então, na verdade, para mim, as instituições serão fortalecidas, o judiciário, desde um pouco antes, na pandemia, né, assumiu um protagonismo, né, nos aspectos da vacina e tudo, mas que a gente entende que há um respeito, né, entre os poderes, que precisa ser preservado, há um respeito que precisa ser cumprido, porque isso está na Constituição e a nossa lei magra é onde nós temos que nos guiar por ela. E a gente lembra também, Jorge, e você também não é tão novinho assim, eu também não, a gente lembra também que o período de ditadura do Brasil, ele foi através de consenso, todo mundo queria. Existia uma chamada pseudo-guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética. Existia um temor que esse país fosse transformado em um país terrorista, em um país comunista, né, exatamente. E aí houve um consenso entre todas as entidades, a ABI, a imprensa, né, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a igreja, todo mundo queria que o Exército assumisse, né, o governo no Brasil por conta desse medo de transformar o país, né, num regime comunista. E o Exército assumiu, era para ficar 4 anos, ficou 20. 21. 21. Aí chega a 20. E ficou todo esse legado, fez o papel dele, fez o que tinha que fazer à época, deixou resquícios, histórias tenebrosas, né? Uhum. Que as pessoas, mas não teve, não, isso é fantasia, não existiu isso. Bom, isso é uma outra seara. E é uma situação que ninguém quer, e nem o Exército mesmo está interessado em assumir essa bagaça, a gente sabe que não. E aí, de modo que o caminho agora é reconhecer que nós precisamos de uma direita e de uma esquerda, porque a unanimidade é burra, né? Ninguém aguenta ficar no poder, seja prefeito, governo, quem quer que seja, por muito tempo sem desgastar. A gente sabe que esse processo não funciona, então temos que conviver com esse processo democrático e polarizar com esses dois poderes que temos hoje, né? É direita e esquerda, ou você acha que tem outro? Sobre a ditadura civil-militar, apenas para dizer que nós da história não temos um consenso, né, sobre a periodicidade da ditadura civil-militar. Existem autores na história que dizem que a ditadura acaba em 79, quando há a promulgação da lei da anistia ampla, geral e restrita. Né? Outros dizem que é em 85, quando há a eleição indireta para presidente da República, na qual Tancredo Neves ganhou, mas não levou, porque infelizmente ele faleceu, e assumiu o Sarney. E outros dizem que efetivamente a ditadura tem o seu fim quando é promulgada a Constituição de 88, expurgando a Constituição de 67, elaborada e promulgada pelos militares. Então, na história, nós não temos esse consenso. Né? Alguns autores dizem que é 88, outros dizem que é 85. Para nós, a nível didático, é melhor a gente pensar em 21 anos do que em 24, né? Então, assim, foram 21 anos, né? De 64 até 85. E você falou, por exemplo, que havia um querer, né? Eu chamaria de omissão, né? Eu acho que as instituições, naquele momento do golpe de 64, o que houve foi uma omissão das instituições em relação, né, ao processo político que estava sendo desencadeado.
optou-se, na minha visão, né, por um bem menor. Porque caso eles se manifestassem contra o processo ditatorial, né, poderia haver uma questão maior, né, inclusive uma guerra civil no Brasil. Então eu penso que eles optaram por um bem menor, por um mal menor. Ou seja, que os militares ficassem no poder, né, que as coisas fossem apaziguadas pela força e depois, né, eles iriam fazer a transição para o governo civil. Mas, infelizmente, como dizia Lacan, né, o poder muda as pessoas. Né? Então, eles acabaram ficando no poder durante 21 anos. A nossa resistência foi uma resistência pífia, né? O que se chama guerrilha no Brasil foi uma resistência pífia, mas foi importante. Né? Não estou aqui desconsiderando o papel das pessoas que fizeram, que se empunharam na luta armada, né? É um termo um pouco pesado, né? Mas tem que ser dito. Na luta armada, pessoas morreram de ambos os lados, né? Mas o que pesa é exatamente a questão do Estado enquanto opressor da sua população. É isso que pesa, é isso que nos incomoda, e isso é que ainda não foi resolvido. Então, nós carregamos desde 64, né, esse peso da impunidade aos crimes que foram cometidos, né, seja por um lado ou seja pelo outro. Sim. Há um clamor, há um questionamento sobre isso ainda. Isso. E a própria Comissão Nacional da Verdade, junto com a formação do Ministério da Defesa, criou entre os militares um certo sentimento, né? Eu não vou dizer rancor, mas um certo sentimento de, peraí, nós salvamos o Brasil da iminência de se tornar comunista, e o que nós recebemos em troca é exatamente isso, seremos penalizados. Foi o que aconteceu na Argentina. A Argentina sofreu um processo de ditadura civil-militar quase praticamente igual ao Brasil no mesmo período, né? Eu falo isso com uma certa propriedade, como você disse, eu não sou novinho, eu me considero filho da ditadura, porque eu nasci em 1965, né? Se você perguntar para mim, Jorge, você lembra da ditadura? Não. Eu lembro, eu sou mais velho que você. Eu não lembro. Eu lembro que eu estudava, que eu tinha merenda, né? Que meu pai saía para trabalhar e voltava. Nós tínhamos uma vida confortável. Ele conseguiu comprar uma televisão a cores. Olha. Né? Então, assim... Era um computador da NASA à época. Nós tiramos aquele papel colorido da frente da televisão e passamos a assistir colorido. Nós mudamos o canal, né? Pelo controle. Olha que coisa maravilhosa. Mas mas o que eu lembro especificamente da ditadura? As músicas que eu cantava, as cores que eu não podia usar. Eu não podia usar vermelho, né? Porque vermelho, né? E minha mãe dizia que eu não podia sair na rua de vermelho porque o comunista come criancinha. Né? Então, é uma coisa assim. O que eu lembro, as musiquinhas que eu era obrigada a memorizar, e que eu memorizo até hoje, em sala de aula, a gurizada morre de rir que eu canto para eles essa musiquinha. Né? Mas naquela época também a gente sabia cantar o hino nacional, Sim. o hino da bandeira, o hino Sim. da independência. Sim. A gente sabia, a gente rezava, a gente respeitava o professor que entrava na sala Sim, de aula. tem todos esses elementos que a gente foi perdendo no meio do caminho, né? E que eu acho importante a gente resgatar. Mas especificamente sobre a ditadura é mais ou menos isso. Eu só fui entender mais ou menos a ditadura quando eu tive um professor, João, que ele era obrigado a dar aula com um livro na mão. E eu não entendia o porquê, porque todos os outros professores entravam na sala, deixavam o livro em cima da mesa, escrevia no quadro, aquela coisa toda, e ele sempre com o livro na mão. Um livro de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Acho que você Existe essa disciplina ainda? Não, ainda bem que não. Junto com a Educação Moral e Cívica, as duas disciplinas que... Eu lembro. Né, que supriram o papel da filosofia e da sociologia nos nossos currículos. E aí o que acontecia? E aí aquilo me incomodava, né, de vê-lo. E o que me incomodou mais ainda também foi o fato dele estar dando aula. E um dia passaram duas pessoas que não eram da escola, de terno e gravata, e ele mudou a fisionomia, o homem tremia. E aí um dia eu tive coragem e perguntei a ele por que ele se abalou por aquela visita. E aí ele falou, depois do final da aula a gente conversa.
E aí nós reunimos aquele grupinho chato, né? Que fica em volta do professor querendo saber das coisas. Né, que eu acho legal isso. E ele nos contou que ele tinha sido, né, preso pela ditadura. Ele foi até os porões do DOI-CODE, né, que era a instituição que fazia a repressão, e que a esposa dele também foi presa e ela sofria de câncer e não pôde fazer o tratamento e ela faleceu, né, por conta disso. E que ele era vigiado. Isso nos anos 79, 80. Logo ali. Então, assim, a gente dizer que não aconteceu, a gente pode ter uma falsa percepção, um falseamento da nossa memória. Mas se eu puxar pela minha memória, eu vou ver que muitas coisas remetiam àquilo, só que de uma forma metafoseada, ou seja, eu não entendia aquilo como um processo ditatorial, mas estava ali. Meu pai saía para trabalhar de manhã e voltava, mas ele provavelmente percebia no ambiente público que era a rua, né, toda essa movimentação. Mas nós dentro de casa, naquele espaço de casa, colégio, colégio, casa, a gente não tinha essa percepção. Com certeza. Mas o que aconteceu, aconteceu. Tá aí. E aí também a ditadura civil-militar entra naquilo que eu falei de disputas de memória, né? Há grupos que dizem que ela não aconteceu, foram governos militares, né? Mas nós da história tratamos isso como um período de ditadura civil-militar. Civil exatamente está aí abarcando. Tanto que teve até um movimento que falava justamente dos desaparecidos na época do regime militar, um movimento de busca. Tem gente que sumiu até hoje, ninguém sabe. Né? Tem um conteúdo, tem esse movimento aqui no Brasil, a exemplo das Mães de Maio lá na Argentina. Sim, sim. A Comissão Nacional da Verdade, ela procurou restabelecer esse vínculo moral, né, das mortes com seus familiares, né? Que isso é uma cultura nossa, que vem da nossa tradição cristã, né? A questão de enterrar os nossos mortos, né? Em outras culturas isso é menos importante, mas na nossa cultura isso é muito importante. E a Comissão Nacional da Verdade tem esse papel, né? Ela deu uma arrefecida exatamente porque ela incomodou muito, né? Mas ela vem trabalhando ainda de forma mitigada, vem trabalhando aos pouquinhos para restabelecer essa questão moral, né, que a ditadura, né, civil-militar ela deixou ainda submersa, né, encontrar as pessoas. Mas é difícil, viu? Muito difícil. É um trabalho árduo. Ô Jorge, para a gente encerrar, nosso tempo já acabou. Que tipo de comemoração você acha que o governo, que tipo de iniciativa o governo deve ter para comemorar, para rememorizar o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Olha, eu penso que não haverá festa. Eu penso que o momento é de reflexão, né? Reflexão, os poderes têm que fazer uma ação conjunta, não vai ter palco com música, nem ninguém cantando, né? Eu penso que isso é um momento de reflexão, né? Que os poderes devem mostrar ainda mais a sua força, no sentido de trabalhar em conjunto, né? Com eventos, né, que reflitam exatamente essa questão da união democrática no Brasil. Nossa democracia ainda não está 100% formada, é uma democracia que engatinha ainda, né? E no Brasil a nossa história republicana tem mostrado isso, né? Que o Brasil ainda não se consolidou enquanto uma democracia. Nós falamos a palavra democracia porque é importante falar, mas é importante também introjetá-la dentro de nós. A democracia não está em Brasília, a democracia está dentro de nós, no nosso cotidiano, no nosso andar na rua, no nosso olhar para o outro, né? Nas nossas relações com as instituições que nós temos mais próximas, eu com relação à escola, com relação à minha família, e todos assim. Então eu penso que o governo deve fazer manifestações discretas, né, porém incisivas em defesa da democracia. Ok. Falamos com o professor Jorge Antônio Dias, historiador. Jorge, é um prazer recebê-lo aqui na 106 News, a frequência da notícia, e desejamos a você um feliz 2024 de muita saúde e realizações. Obrigado, um abraço a você, João, obrigado a todos aqui da rádio e principalmente aos telespectadores e ouvintes, né? Eu espero que a gente tenha contribuído um pouquinho, né? Opa, se eu desse ficar o dia inteiro aqui, né, Éder? Falando de história, a história é apaixonante.
Antes de ir embora, pessoal, uma notícia aqui interessante de apelo. O Hemosul está precisando de sangue O e A positivo. O estoque está baixo, o Hemosul funciona hoje até as 5 da tarde. Também você pode fazer doação também no hospital, na unidade do Hospital Regional no Aerorancho, aqui na capital. Pode fazer também a doação na unidade ali da Santa Casa, na Rui Barbosa, 3633, também até as 5 horas da tarde. Na segunda-feira, o Hemosul não abre, pessoal, não abre e funciona sábado até o meio-dia para atender a população. Eu vou lá fazer a minha parte, eu vou doar o meu sangue PP pura pinga para quem precisar. Galera, último programa do ano, desejo a você um feliz ano novo. Meu amigo Éder, obrigado aí pela gentileza, deu apoio, feliz ano novo para você. Você também, João, obrigado pela participação. Esse ano foi maravilhoso, esse finalzinho de ano aí com você aqui com a gente. Opa, pessoal, agradeço de coração. Em janeiro a gente vai estar aqui com outras informações a partir do dia 8 na programação da 106 News, a frequência da notícia. A gente vai dar um tempinho e voltamos o ano que vem. Até lá! Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado.